Bom, finalizamos a primeira parte desse curso, que é justamente entender a necessidade mais básica que todo ser humano tem, que é a de se sentir amado. E como você pode comunicar todo o amor que você tem por seu filho nas mais diferentes linguagens. Falar a principal linguagem de amor do seu filho ajuda com que ele se sinta amado por você. Quando ele se sente amado, ou seja, quando o tanque emocional dele está cheio, ele se torna mais sensível à orientação dos pais em todas as áreas da vida. Ouve sem ressentimento. E além disso, seu filho aprende maneiras diferentes de amar as pessoas. À medida que seu filho cresce, você começará a ver que uma das 5 linguagens do amor fala mais profundamente de seu amor do que outras. E também perceberá que ele ficará magoado se essa linguagem for usada negativamente. Lembre-se dessas 2 informações sobre as 5 linguagens do amor e você se tornará mais eficiente ao expressar afeição e menos destrutivo quando estiver irado ou frustrada com seu filho. A descoberta da linguagem de amor de seu filho é um processo. Leva tempo, principalmente quando a criança é muito nova. Bebês estão apenas começando a aprender como receber e expressar amor nas várias linguagens. Significa que farão experiências com as ações e reações que lhes forem mais satisfatórias. Podem repetir determinada reação por um tempo, o que não quer dizer que esta seja sua principal linguagem. Em poucos meses, ele pode se especializar em outra. O maior valor de descobrir a principal linguagem de seu filho é que ela oferece a você os meios mais eficientes de comunicar amor emocional. Quando notar que seu filho está desanimado e distante e quiser expressar afeto emocional a ele, você saberá exatamente no que focar o seu amor. Agora entraremos numa segunda parte desse curso. Depois de ter aprendido como demonstrar amor ao seu filho, agora veremos como não furar o tanque emocional dele e deixar escoar todo o amor investido nas situações do dia a dia em que ficamos irritadas e não sabemos como lidar com os comportamentos desafiadores. É isso mesmo, gente. Depois de tanto empenho para encher o tanque emocional do seu filho, o outro cuidado que você deve tomar é o de não esvaziá-lo. Para isso, vamos entender como agir em momentos de raiva e como disciplinar nossos filhos enquanto mantemos o respeito e o fazemos sentirem-se amados. Em primeiro lugar, vamos entender o que é disciplina. Essa palavra deriva de um termo grego e significa treinar. A disciplina implica a tarefa longa e vigilante de orientar a criança desde a infância até a vida adulta. O objetivo é levar a criança a alcançar um nível de maturidade que um dia lhe permitirá atuar na sociedade como um adulto responsável, certo? Esse é seu objetivo. Muitos pais ainda acham que o castigo é a principal tarefa na criação de filhos, em vez de usar outras formas mais positivas de disciplina. Para ser eficientes na disciplina, os pais precisam manter o tanque emocional do filho totalmente abastecido de amor. Na verdade, disciplinar sem amor é o mesmo que tentar fazer um motor funcionar sem óleo. Parece dar certo por uns tempos, mas acabará em desastre. O amor se preocupa com os interesses dos outros. A disciplina também. Portanto, ela é com certeza uma atitude amorosa. Quanto mais a criança se sentir amada, mais fácil será discipliná-la, porque ela precisa se identificar com os pais a fim de aceitar a orientação deles sem ressentimento, sem hostilidade e sem comportamento obstrutivo e passivo-agressivo. Isso significa que precisamos manter cheio o tanque de amor da criança antes de aplicar-lhe a disciplina. Se a criança não se identificar com os pais, ela considerará cada pedido ou ordem como uma imposição e se ressentirá disso. Em casos extremos, poderá ainda reagir com um ressentimento tão grande que a sua reação diante dos pais e de todo tipo de autoridade será sempre fazer exatamente o oposto do que foi solicitado. Antes de estarmos capacitados para disciplinar eficazmente uma criança em amor, precisamos fazer 2 perguntas. Primeiro, como uma criança ama? E segundo,
do que meu filho precisa quando se comporta mal? Bom, respondendo a primeira pergunta, a criança ama de forma imatura. Ela não ama de maneira recíproca ou incondicional. Por ser imatura, ela age de forma egoísta. Ela sabe que precisa se sentir amada, mas não sabe que o tanque de amor dos pais também precisa ser suprido. Sua condição única e verdadeira é com a condição do próprio tanque de amor. Quando o nível está baixo ou vazio, ela é compelida a perguntar freneticamente: você me ama? A resposta dos pais será muito importante para determinar o comportamento dela, uma vez que a principal causa do mau comportamento é um tanque emocional vazio. Alguns pais pensam que a criança deve tentar conseguir o amor e a afeição por meio do bom comportamento, mas isso não é possível. Por natureza, a criança usa o comportamento para testar o nosso amor. Alguém já disse: a criança que mais precisa de amor vai pedir por ele da pior forma possível. Quando a criança pergunta: você me ama? Se respondermos sim, eu amo você, e abastecermos seu tanque de amor, eliminaremos a pressão e a sua necessidade de continuar a validar o que sentimos. No entanto, se cairmos na armadilha de pensar que o filho deve conquistar nosso amor mediante o bom comportamento, viveremos continuadamente frustrados. Também veremos nosso filho como uma criança má, desrespeitosa e insensível, quando na verdade ela precisa ter a certeza de que a amamos. Quando você reconhecer e começar a falar a principal linguagem de amor de cada um de seus filhos, o resultado será um relacionamento familiar mais sólido e muitos benefícios, tanto para você quanto para eles. Falar a principal linguagem de amor de seus filhos não significa que todos os problemas familiares terão fim, mas poderá trazer estabilidade ao seu lar e esperança para os filhos. Trata-se de uma oportunidade maravilhosa. Quando as crianças se sentem genuinamente amadas, o mundo delas se torna mais brilhante. Seu espírito tem mais segurança e elas têm muito mais chances de atingir seu potencial para o bem da humanidade. Ter um lar repleto de amor e segurança, nas quais a energia da criança será canalizada para aprender e servir, em vez de desejar e procurar o amor que não receberam em casa. A segunda pergunta que precisamos fazer a fim de disciplinar com amor é: de que meu filho necessita quando se comporta mal? Mas ao invés disso, quando a criança se mostra indisciplinada, muitos pais perguntam: o que posso fazer para corrigir esse comportamento? Se você fizer essa pergunta, a resposta lógica será castigar. É por isso que o castigo é utilizado com tanto excesso. Ao contrário, os pais deveriam escolher uma forma mais adequada de educar os filhos. Se utilizarmos o castigo, mais tarde não saberemos analisar com facilidade as reais necessidades da criança. Ela não se sentirá amada se lidarmos dessa maneira com seu mau comportamento. Quando, porém, nós perguntamos do que meu filho necessita, podemos prosseguir racionalmente e decidir o caminho apropriado. A criança que se comporta mal tem uma necessidade. Deixar de ver o que há por trás do mau comportamento pode nos impedir de tomar a atitude certa. Perguntar a nós mesmos do que meu filho necessita nos dá a confiança de que lidaremos bem com a situação. Lembre-se que comportamento é comunicação. Quando seu filho se comporta mal, ele está te comunicando uma mensagem. Quando seu filho te desobedece, ele está comunicando uma mensagem. Aprender a desvendar essa mensagem é a sua principal tarefa agora. É isso mesmo. Quando seu filho se comporta mal, ele não está sendo desrespeitoso ou desobediente. Esta é a interpretação do adulto. A criança, na verdade, está te contando que ela está com um problema. Se você agir com impaciência e punições, seu filho sentirá que não pode contar com você nos piores momentos da vida dele e também não conseguirá resolver a dificuldade dele, nem muito menos aprender o que precisa fazer para resolver a situação de maneira adequada. Portanto, quando seu filho se comportar mal, ao invés de se perguntar como eu posso parar esse comportamento, pois a resposta óbvia a essa pergunta seria a punição, você deve se perguntar: do que meu filho está precisando?
E ainda, quão mal meu filho está se sentindo para se comportar dessa forma? Essas perguntas sim te conectam com a necessidade real da criança e te ajudam a resolver o real problema, que pode ser 3 coisas. Primeiro, alguma necessidade física, como fome, sono, cansaço, excessos de estimulação. Segundo ponto, seria alguma necessidade emocional. Seu filho pode estar com medo, estar ansioso, inseguro, com raiva, precisando de um tempo com você, sentindo saudades de você. E o terceiro ponto, ele pode sim estar precisando aprender alguma habilidade. Sim, você tem uma criança e ela agirá de maneira infantil e imatura muitas vezes. Sua tarefa é ensiná-la a se regular e a resolver o problema de maneira respeitosa e adequada. E castigos não ensinam isso. Depois de identificar o real problema, você poderá conduzir à solução. Não tem como seu filho se comportar melhor enquanto ele estiver se sentindo mal. Por isso, sua grande missão é desvendar o que está por trás do mau comportamento e ajudar seu filho a se sentir melhor. Quando isso acontecer, então sim, ele poderá manifestar o que há de melhor nele. Imagine o comportamento como a ponta do iceberg. O que você vê, aquela ponta que você vê para fora da água, é sustentado por uma estrutura imensa que você não vê, que está justamente embaixo da água. E o segredo de construir uma relação respeitosa e de confiança com seu filho é justamente lidar com aquilo que está escondido por baixo do comportamento. Depois de aprender a encher o tanque emocional do seu filho, você aprenderá como não esvaziá-lo nos momentos difíceis. É isso que veremos nos próximos módulos. Até lá!